Fala, velho, quanto tempo eu não te vejo, cara? Pois é, cara, como é que você tá, Duca? Tá Bem, tô trabalhando numa empresa nova aí, cara, vou te dar aqui meu cartão. Ah, maneiro, cara. O meu é um pouquinho maior aqui, mas esse aqui legal. é o cartão. Pô, bacana. Legal. Obrigado, hein? A gente se vê por aí. A gente se fala. Maluco, ideia ridícula. Estúpido, roteiro. Quem é o roteirista? Pô, não, e pô, ao invés de você virar um ator convivendo comigo, eu tô ficando um ator pior de conviver com você, cara. Porra, tá denegrindo na tua Bom, a cara. verdade é que a gente tá aqui agora pra falar sobre cards. Não de visita, cards de produção pra você filmar. Ih, rapaz, caiu. Já caiu. Tá vendo? É que são muitos cards. Mas o lance é você não errar na hora de escolher o seu cartão, porque pode dar muita dor de cabeça. E é uma dúvida que muita gente tem. Não, né, exato, e é comum, porque assim, cara, hoje era que nem codec, tem tantos modelos, tipo, formato, tamanho, classe, velocidade, que de fato a gente fica meio confuso às vezes mesmo, é super normal. A gente vai tentar aqui esclarecer, não vou dizer esmiuçar, porque assim, pra ir tem que ir na Wikipedia, mas a gente vai tentar esclarecer os grandes... Não, e dar as dicas também dos principais e os mais usados, os cartões mais usados, pra que você não caia na roubada e entenda alguns itens que talvez se você for na Wikipedia você não vai entender. Então, nosso papel aqui é facilitar. Então, ó, fica ligado. Pra começar, eu acho que a gente pode falar do maior pro menor. O CF, vamos aos detalhes. O CF é o Compacta Flash, cara, que é o cartão mais robusto, sempre encontrado nas câmeras vistas como mais profissionais, tipo a Mark II, a 1D. Essas câmeras maiores, com corpos mais robustos, era o cartão que vinha sempre. E ele, de fato, ele é mais robusto, cara. Se você tenta, né, não, é um cartão resistente, ele meio que cai na areia, cai no chão, não é verdade. Você vai com ele pra National Geographic fazer da Amazônia, ele é um cartão que aguenta. Sem dúvida, até porque os contatos dele não estão expostos. Não são expostos, né? Exatamente. Então ele é um cartão muito robusto e a grande vantagem dele, ele é sempre utilizado porque ele era tido como um cartão mais profissional com velocidades de gravação e leitura mais rápidas. Mais altas. E isso faz todo sentido quando as câmeras fotográficas começaram a gerar vídeos em Full HD. Porque aí são arquivos realmente muito pesados e o cartão tem que ser veloz. Então, esse aqui que eu tenho na mão, eu consideraria o top de linha, que é um da Lexar, que é uma marca extremamente profissional, muito foda. Acho que com a SanDisk, os modelos top são os melhores fabricantes, os que eu indico, assim, que eu gosto muito. E esse aqui, ele tem 1066x. E aqui já vale você ficar ligado numa coisa. Primeira lição. Primeira lição é, o formato é o CF e a velocidade é o 1066x. Alguns fabricantes, como a própria SanDisk, colocam megas por segundo e as pessoas ficam confusas. Esse X aqui, você pensa assim, nossa, 1066 é muito mais do que o 95 mega da SanDisk. Mas são unidades diferentes, igual milha e quilômetro. Pra falar da mesma coisa. Os dois vão medir a velocidade. Esse X aqui é uma herança daqueles leitores de CD antigo. Você aí das antigas, você tinha o CDzinho lá, pô, CDRW, que regrava, aí grava em 1x, 4x, 8x. Caraca, comprei um drive que grava em 24x. Eu tive um de 32, que era a ostentação da HP. Exatamente, aquilo ali era uma velocidade. O que é o X? É 32 vezes 1.5 KB por segundo, que era a medida ali da época de leitura de CD com o ótico, o laser. E aí, se você fizer essa conta, 1066x vezes 1.5 KB, cortando esse zero aí, vai dar os 150 megas por segundo, que é a unidade que a SanDisk usa. Isso. Então, eu não conheço um card da SanDisk assim que tenha 150 MB. Então, esse daqui eu poderia dizer que é um dos mais rápidos do mundo, que é o 1066. E eu comprei esse cara aqui justamente pela velocidade, para poder usar na 5D Mark III hackeada, filmando em RAW. Que é o máximo da velocidade que você vai ter. São fotos em RAW na sequência para você fazer um vídeo depois. Então ele é muito rápido, ele lê 160 MB por segundo e grava 155. É muita coisa. E agora, recentemente, em 2012, ele sofreu um upgrade. Chegou a hora. O Compacta Flash, que era também conhecido como CF, a abreviação, virou CFast 2.0 para equipar as câmeras como a Ursa, como a AR Mini. Porque, de fato, né, Duca, não faz sentido você ter uma câmera toda pequenininha e ter que usar um SD. Total. Como mídia removível. Então, essa nova versão, o CFast 2.0, ele é o dobro da velocidade, ele consegue ler 450 MB por segundo. É muita coisa. E gravar 350. Pode gravar em ProRes no talo lá, HQ, High Quality, cacete, que ele aguenta na boa. Não esquenta e é um baita de um card.
Agora vamos falar do SD, aquele garoto confuso que eu citei no começo. Por quê? Porque dentro do card SD a gente já tem 3 tipos, olha aqui. Porque na verdade o SD é Secure Digital, né, que é uma abreviação. E esses 3 caras aqui são cartões SD. Exatamente, certo? É isso que eu tô te falando. Tem 3 tipos aqui, mas aí você fala pro seu pai, tá em Miami, traz um cartão SD pra mim. Qual? Coitado, velho. Pode ser que ele traga esse e seja porque ele vai chegar lá e vai perguntar. Bom mau negócio. Exatamente, porque o SD, que é esse original, ele foi o primeiro que saiu, a primeira tecnologia, ele era conhecido só como SD. Isso. E ele, cara, o máximo de capacidade que ele entregava era 4 GB. Até 4 GB. Então o máximo que ele aguentava era isso. Depois as câmeras começaram a gravar mais, precisar de mais espaço, com mais qualidade, e aí chegou o SD-HC. Que é de High Capacity. High Capacity. Ou seja, alta capacidade. Exatamente, que a gente consegue hoje até 32 GB. 32 GB, e eu acho que é o mais comum, que a gente vê aí, maior galera usando, a gente aqui na produtora, no Audiovisuando, a gente usa muito, e eu acho que é o mais comum, porque tem um preço bom hoje, do que esse aqui, que é o SD-XC, que significa? Extra Capacity. Extra Capacity, ou seja, além da alta capacidade, ainda tem uma capacidade extra. E detalhando ele, é o seguinte, ele vai ter formatos tipos de até 2 terabytes. Eu só vi na minha frente até 128, mas eu já vi 256. 256. Desse tamanho mas o fabricante já falou, ó, esse cara já tá preocupado pra rodar. Não, toda hora eu tô querendo sacanear ele, que eu tô assim, mas só pra vocês saberem, rodando é REC, que aqui não tem película, tá? Não roda nada. É que eu venho do cinema. Eu sei, a gente sempre fala isso. Eu venho da película. A gente sempre fala isso, eu falo, você vem, mas não é mais, vem mais volta dos que não foram. Certo. Tanto é que eu nunca consegui falar rodando. Porque não é uma realidade, pra mim isso não roda. Mas o fabricante já falou, ó, esse cara já tá preocupado pra rodar até 2 TB de capacidade aí dentro dessa caixinha. E aqui já vale uma dica, galera, porque assim, uma coisa que muita gente confunde, além dos termos SD, SDHC, SDXC, é o fato da capacidade. Não quer dizer que o melhor cartão é o maior. Exatamente. Porque uma coisa é o quanto ele consegue guardar, e a outra coisa é quão rápido ele consegue guardar essa informação. Isso. Então é aqui onde a maioria das pessoas peca. Que a gente vai voltar à questão da velocidade, que a gente explicou ali no caso do CF, e a classe. Exatamente. E aí pensando em criar um selo de certificação para esses caras, porque são tantos fabricantes lançando. Sim. A gente tá como exemplo aqui a Alexa e a SanDisk, que são os que a gente usa. Mas tem vários. Cara, tem um monte de marca por aí. Delkin, tem Transcend, tem das próprias fabricantes Sony, Panasonic, tem sem marca, Computer Bay, que é uma marca chinesa que é super barato, mas enfim. E aí pra você entender, eles criaram Class. O que é a Class? Ou a classe do cartão. Quando esse cara começou a ficar muito popular, ele foi o que mais desenvolveu, digamos assim, até sair nesse novo, ele foi um que foi crescendo e foi tendo upgrades dentro da própria tecnologia. Então eles criaram classe para você conseguir saber o quanto é o mínimo de fato de velocidade como que se fosse um selo de metro, porque o cara bota lá, esse cartão aqui, esse DHC, 60 MB, e o carinha vai lá, o doutor fala assim, tá não, isso aqui tá faz o speed test lá e fala, não. Então eles criaram uma bolinha com um número dentro, e aí a gente tem a classe 2, 4, 6 e 10. Para ficar fácil para você, esse selinho certifica que no caso da classe 2, ele entrega de fato 2 MB no mínimo por segundo. Os primeiros cartões que possibilitam você gravar, por exemplo, um vídeo em SD. Exatamente, 4x3, nada mais que isso. Daquela Cybershot antiga. Aquela qualidade de 2 MB por segundo, aquela qualidade de YouTube velha, que você vê baixa. Então é o SD. 480p. Isso. Depois eles lançaram o classe 4, que aí ele faz 4 MB por segundo, não é tão difícil, vai entendendo. Classe 2, 2 MB, classe 4, 4 MB por segundo, e aí já dava pra você fazer os primeiros vídeos em HD e Full HD. Exatamente, mas eu acho que nesse momento era quando você começava a perceber que se você gravasse takes longos, ele esquentava, né? E aí se não fosse um bom cartão, então, de um bom fabricante, ele realmente não funcionava. Aí veio o classe 6. Que resolvia isso de uma vez por todas. Ele também grava o HD e o Full HD, só que com mais tranquilidade. Acho que você pode deixar takes de 12, 15 minutos, dependendo da sua câmera, e ele grava tranquilamente. Sem dúvida. E ele chegou no ápice no classe 10, que grava 10 megas por segundo, e aí consegue gravar não só o HD e o Full HD que o Duca falou confortavelmente, mas também usando e até abusando um pouco de menos compressão. Exato. Então, no caso da 70D, que tem os dois formatos, que é ou da 5D Mark III. A 5D Mark III, que tem o IPB ou o All-I, que são até 40 MB e até 100 MB por segundo, ou seja, você vai gravar dentro desse mesmo cartão com menos compressão, mais qualidade. E se você ficou confuso assim, porra, mas o Duca tá falando que o codec é 100 MB por segundo, mas o classe 10 é 10 MB por segundo, tem uma falha aí? Não tem uma falha, é porque ele garante essa velocidade, que é o mínimo que ele precisa
para entregar um vídeo com 100 MB. Exatamente. Então é isso, é o buffer do cartão, quando você dá o REC, ele tem essa capacidade interna de ir jogando ali os dados na sequência, para de fato, quando você quiser terminar, ele formata o arquivo, te entrega e tá funcionando. Exatamente. Então já tiramos aí mais uma dúvida da galera. Muito bom. E aí, quando tava ficando fácil, eu falo que o menino é confuso, que o menino é enrolado, é uma teenager. Achando que a gente tava exagerando. É um adolescente conturbado. Os caras inventaram uma nova classe que meio que bagunçou e começou de novo, que é o UI. Não, o 1 desculpa. E o 3. Exatamente. Em vez de ir pro classe 10, classe 13, classe 14, 15, 20, que fosse, ele falou, não, para no classe 10 e vamos para o U. Agora tem o U1 e o U3. Então você vê um cartão classe 10 U1. O que é esse U1? Ele, na verdade, ele é um cartão, esse U é de Ultra High Speed Class, ou seja, uma nova classe de ultra velocidade. E esse U, na verdade, você pode entender para ficar fácil que ele é um zero escondido. Vou te explicar por quê. O U1 é porque ele é 10 MB por segundo. Lembra que eu falei, o classe 10 já era 10 MB, mas esse é 10 MB de Ultra High Speed. Ele faz o mesmo 10 MB, só que muito mais rápido, ou seja, mais fôlego. Exatamente. E isso é muito usado para se você vai usar uma velocidade real-time broadcast, porque esses cards também são usados como armazenamento de devices, de placas que capturam vídeo, não só em câmeras. E aí a segurança de que nessa velocidade ele não vai ter drop frame, não vai esquentar, não vai parar, ele já roda realmente liso para garantir a filmagem dessa qualidade. E aí eu vou mostrar agora o meu card que eu acabei de comprar lá em Nova York para minha Sony A7S, que é o U3. Que aí seria o 3 e o que eu falei que é o zero escondido ali, 30 MB por segundo, classe 10. Que é, cara, 10 vezes mais rápido que a primeira classe inventada lá atrás, que serve para você ter fôlego e gravar confortavelmente arquivos 4K. 4K, é isso. Tem uma câmerinha gravar 4K, é o 3. E não só o 4K, mas a Sony A7S, ela grava Full HD interno, mas o codec dela é tão robusto, tão pesado, que é 50 MB por segundo em S-Log. Então esse card, ele tem que ser muito bom, porque senão você não consegue gravar takes longos. Exato. E você tem que saber, é claro que desse top pra baixo, ou seja, se você quer fazer um HD, quer fazer um SD aqui, é lógico que vai dar muita tranquilidade. Né? O que não significa também que cards inferiores não gravem 4K. Por exemplo, eu tenho um que é um classe 10 normal, ele arrisca o 4K na LX100. Mas é isso, o take começa a ficar longo, ele já esquenta, então não é indicado. Exatamente. Você vai forçar o teu card, você vai estragar o teu card, que não é para aquilo. Então, todos esses detalhes que a gente está falando é para saber exatamente qual card você tem que ter para determinada coisa. Exatamente. Aquele papo, não existe o card ideal. Lógico que nesse caso existe o melhor. Eu posso dizer que o melhor é o que tem mais velocidade, com a melhor classe, com o melhor tamanho, enfim. Mas não necessariamente você tem que gastar aquela grana para a câmera que você tem. Então acho que a gente está tentando explicar para você saber, bom, a minha câmera é essa, ela grava com tanto, ela precisa de tanto de velocidade. Pra eu gravar confortavelmente com ela, sem me preocupar de esquentar. Porque às vezes tem isso, o card esquenta e você fala, ah, beleza, mas o card aguenta. Só que aí você vai gravar um casamento ao ar livre, bota e tá o depois sol ali na funciona, câmera, a câmera já esquenta. Então é legal você saber o que você tá fazendo para minimizar os riscos. Exatamente. E para terminar o nosso programa especial sobre cards, esse aqui que quase nem aparece aqui. É o pirralho da família, mas não menos importante. É o mascotinho, cara, é o novato, é o micro SD, que ele importa exatamente todas as características que a gente falou do irmãozinho mais velho dele problemático, em tamanho micro, que é um formato também muito utilizado em celular, né? GoPro. Então é exatamente tudo que a gente explicou pra você do SD, SDHC, SDXC, é tudo com micro na frente. Isso. Então ele também tem classe, ele também tem o U1, U3, então fica ligado, e esse aqui eu acho que é o mais problemático mesmo, porque eu tenho amigos que compraram o GoPro 4, por exemplo, aí o cara vai ali no China, vai no Xing Ling e compra o card e fala, ou pega do celular e fala, vai funcionar, e eu tive brother que perdeu o job, material, porque cara, a câmera, ela vai entregar a velocidade e o cartão não vai aguentar, se o card não aguentar, ele arrega e aí dá pau e você vai pôr culpa na GoPro. Exatamente. E aqui acho que já vale aquela dica, né, Duca? Pô, a gente, eu que comecei lá como ator vendo as produções na película, quanto era caro, quanto os caras gastavam, hoje a gente tem uma facilidade de produzir com coisas tão baratas que não dá pra economizar no cartão. Porque é a mídia, ele é a parte principal. É a sua película. Exatamente, ele é exatamente onde você vai guardar a tua história. Então se você o teu tesouro. Se você não valorizar na qualidade disso, não só da segurança em si, porque antigamente é isso, filme bom também tinha uma textura tal, não é questão dessa do card, mas é a segurança que você vai ter de guardar o material, da durabilidade desse card, porque você vai investir uma grana, às vezes é isso, vou comprar lá fora, ou vou comprar aqui, vou gastar R$400 num card, mas é um card que vai se pagar.
Cara, porque é um card muito bom. Sem dúvida. Esse aqui, por exemplo, eu paguei exatamente isso. Eu gastei uma grana nesse cartão, mas eu já fritei ele, cara. E ele situações aguenta, de sol, gravando em RAW. Eu já formatei ele pra FAT32, Extended FAT, que acho que é um assunto que dá pra falar num programa de sistema de arquivo. Mas ele é um arquivo, ele é um card, cara, que funciona muito bem. E eu tava numa produção usando outros chineses, porque eu não tinha ali como fazer. E às vezes você tem que ter vários, né? É muito comum, às vezes você tem vários cards e fala, não, eu tenho 3 foda pra caramba e tem um resto xiguilinho. E aí assim, só que às vezes você paga um preço caro. Cara? Exatamente, então, é o que a gente fala. Cara, compre as coisas original. Desconfie quando você compra em camelô, na rua, nesses vendedores que a gente sabe que às vezes na corrida você vai comprar. Porque eu já tive amigo que deu. A gente tem várias histórias. Sim. Chega na produtora no meu card. E uma dica importante também é o seguinte: a pessoa fala, então eu só tenho uma grana pra comprar um card, ou eu acho que é melhor ter logo um card gigante. Na minha opinião. Na nossa opinião. Acho que na nossa opinião, é sempre melhor você dividir esse tamanho todo. Se você normalmente faz trabalho que você precisa de 60 GB, 200 GB, seja o tamanho que você precisa, divide isso em mais cards. Por vários motivos, né? Porque você pode perder. Primeiro você vai perder a mídia. Tudo. Exatamente. Se você tem 2, você já é metade do prejuízo. Sim. Porque o card pode dar pau, de fato. E aí você perdeu ele não porque você perdeu fisicamente, mas porque ele queimou. Isso, e você tendo metade do material num card e tendo outro, você salva alguma coisa. Exatamente. E outra, porque às vezes, dependendo do tipo de produção que você faz, eu, por exemplo, em videoclipe, às vezes eu preciso fazer o videoclipe e já logar. Sim. Então eu prefiro ter vários cards de 32 que eu vou gravando, enquanto tá passando, você tá gravando. Ou semi-day edit que os caras fazem em casamento. E porque eu acho também que se você compra 2 de 32 sai mais barato que um de 64. Além disso. Porque o card maior ele vai custar mais caro. E aqui vale uma dica. Além do card maior custar mais caro, sempre cards menores têm mais velocidade. Olha aí. Porque eles não precisam compactar tanto aquela tecnologia no mesmo espaço físico. Então, cara, isso vale pra tudo. Vale pra HD, lógico que não vale você comprar 30 cards de 8. Também vai gerar Mas eu acho que hoje em dia, pra maioria dessas produções que são takes curtos, mais assim, dias longos... De forma geral, você prefere um card SDXC de 128 ou 4 de 32? Ou 2 de 64? Eu prefiro 2,64. Então, eu comprei exatamente 2 de 64 pra 7S, entendeu? Isso aí. Porque ele tem uma puta de uma capacidade, 64 GB é 4 horas de material. Mas excelente. Né? E ao mesmo tempo eu tenho 2, então eu posso já logar um, tenho um dentro dela, se eu perder um eu tenho outro. Exatamente. Enfim. E vale mais uma dica aqui também, Duca, que é o storage. Né? O storage não, o armazenamento. A forma de você armazenar isso, que as pessoas às vezes falam, pô, eu boto em caixinha, guarda, aí mofou e fez. Cara, eu acho que tem uma solução que é pra você não só guardar na sua produtora, como você poder ir pra rua com ele, já tá guardado em casa ou na produtora, e na rua ele também já adianta e aguenta o trampo. Porque eles vêm naqueles plastiquinhos. Naquele plastiquinho ali, que no primeiro momento, beleza. E é difícil pra abrir na correria. Isso. Então eu acabei pegando esse daqui, que é um da Pelican prova d'água, que é bem legal, Então esse daqui, no caso, é só pra compactar flash, e esse aqui é super inteligente, porque ele funciona não só pro card SD, mas pro micro aqui também, ó. Você pode encaixar. Ele já tem os 3 cortes, Tudo à mão. E, cara, vale muito a pena. Então, por exemplo, quando eu tô rodando e esse daqui eu terminei, eu lotei, eu ponho ele ao contrário, que eu sei que ele tá queimado, indisponível. Isso faz parte do workflow. Acho que a maioria de vocês deve fazer isso, né? Pra não ter que botar com papel. No mínimo, deixa todo mundo pra cima, tão livre. Virou, tá gravado, ninguém encosta. Por fim, só pra não... A gente já tava no fim, mas acho que a gente não pode esquecer que também é uma dica que a gente... Não sei se isso seria um programa inteiro, mas não adianta você ter um card legal se você não tem um leitor legal. Exatamente, cara. É outro problema que a galera faz. Compra aqueles que lê 48.600 formatos, mas e aí vem com o cabo USB todo capenga, e o maior problema do cartão é esse. Tudo bem, o card ele é como um HD, um dia ele para de funcionar. Mas o maior problema é ele, enquanto está transferindo os dados, você tirar. Ele dá aquele eject no momento da transferência. E aí é que dá o pau do cartão. É aí que muita gente fala, cara, perdi meu cartão, tô botando, não monta, não lê. Então, acho que também tem que ter segurança para você botar um leitor e ele ler perfeitamente e transferir seus dados. Não só rápido, mas com segurança. Exatamente. Aí, de novo, vou puxar a sardinha pra Alexa. Não é jabá, mas é porque realmente a gente confia. A gente vai listar aqui algumas marcas aqui na descrição que a gente confia e gosta, porque esse, de fato, é um cartão muito profissional. Um leitor muito profissional. Ele lê aqui CF, o SD, micro SD, o XD e até o da Sony lá, os Duo, MS Duo e tal. Memory Stick. E ele é muito bom, é bom até pra campo, porque você fecha, não entra nenhuma poeira, não entra nada. É um que eu confio bastante e realmente, cara, vale a pena você gastar um dinheiro em card e em leitor, porque, cara, se der princípio, pau, você tem a melhor câmera, mas se você tem um card vagabundo, você vai perder o material, não adiantou ter a melhor câmera. Então fica essa dica aí.
Se ficou um pouco confuso tudo isso que a gente falou, a gente sabe que é muita informação, a gente tentou ser didático ao máximo. E a gente, às vezes a gente se confunde também. A gente... faz parte. O lance é sempre pesquisar, dar uma olhada, a gente vai deixar um link do Wikipedia aqui pra você ver, pra tirar todas as dúvidas, você que é mais nerd, quer saber de onde surgiu os termos, velocidade, enfim. E se você é um pouco mais preguiçoso, ou às vezes tá numa dúvida e não achou a informação, a BH, que é aquela loja lendária lá em Nova York, tem uma parada que eu descobri com eles lá e que, cara, mudou minha vida, que faz todo sentido. Vamos supor que você queira comprar uma GH4, certo, meu amigo? Sim. Você entra lá e digita GH4, que nem você está vendo na sua tela. Abriu a câmera, ele abre uma abinha para você, do lado das especificações, com os acessórios para a GH4. Que já são para ela. Que eles já fazem isso porque são coisas certificadas e testadas, desde bateria, rig, de câmera, um monte de coisa. Capinha, tudo pra aquela câmera. Aí você acha o cartão que os caras indicam que vai funcionar. Que é o mínimo ideal pra ela. Então você já olha ali, pô, essa câmera precisa desse cartão com classe tal, velocidade tal, independente da capacidade, do tamanho. Aí você fala, pô, esse é legal, mas eu prefiro de uma outra marca. Mas você já tem ali a referência de velocidade e classe. Acho que é a melhor dica. Sem dúvida. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu tava lá em Nova York, esse cartão aqui tava em falta. Esse fodão que a gente mostrou, o SDXHC e tal, que é o que grava em S-Log e na 7S. E ele não tinha, eu tive que comprar na Amazon. Mas como eu já queria sair usando, eu acabei comprando esse daqui, que eu não conhecia, era uma linha Extreme, da SanDisk, mas que tinha todas as certificações para funcionar na LX100 que e na 7S. Que funciona perfeitamente. E era metade do preço. Olha aí. Então vale a pena você fazer isso, porque numa dessas você pode comprar uma promoção, você pode economizar e descobrir um componente novo ali que você não sabia, porque não é tão popzinho quanto os outros. Total. Então fica a dica, né, meu cara? Acho que é a melhor de todas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um vídeo muito pedido. Comenta se você foi um dos caras que pediu. Comenta a sua opinião. Comenta se você não entendeu nada. A sua ainda tem dúvida. Se você tem alguma coisa que a gente não falou que é legal você acrescentar, escreve aqui. Entra no nosso grupo do Facebook, porque lá a gente compartilha esse tipo de conteúdo também, dicas até de jobs, então vale a pena você ficar ligado ali, que é o nosso grupo, e seja nosso patrão, né, Duca? Nosso patrono. Se você ainda não teve essa oportunidade de conhecer o que a gente está fazendo com o Patreon, dá uma olhada lá, patreon.com/audiovisuando, que já tem uma galera ajudando, financiando esse projeto Audiovisuando, e eu acho que ele cresça cada vez mais. Exatamente. Né? E se você não tem como ajudar a gente ali financeiramente, ajuda favoritando esse vídeo, dando joinha, compartilhando e compartilhando com seus amigos, que assim você faz essa mensagem chegar para mais apaixonados do audiovisual, assim como nós. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu! A gente descobriu o Não hoje. Já usamos há muito tempo. Tem um tempo, já fizemos um vídeo disso ensinando.